Imaginem uma noite escura. A chuva cai forte contra os muros de um antigo castelo. A névoa cobre tudo com um véu de mistério. Este é o Castelo de Houska, um lugar onde a realidade se mistura com a lenda. O que o torna especial não é sua arquitetura, nem sua história. É o seu propósito. Dizem que o Castelo de Houska não foi construído para defender de inimigos, mas para conter algo muito mais sombrio. Algo aterrador. Algo que vem do próprio inferno. No coração do Castelo de Houska, um lugar envolto em mistério e lendas, encontra-se um segredo que intriga historiadores e visitantes há séculos. Escondido dos olhares curiosos, nas profundezas deste antigo castelo, jaz um enigma que atravessou os tempos. Trata-se de um poço sem fundo, um abismo que parece não ter fim. Esse poço tem sido objeto de inúmeras histórias e especulações. Reza a lenda que este poço é uma porta para o inferno, uma entrada para um reino de trevas e tormento eterno. Os antigos acreditavam ser um portal para outro mundo, um lugar de horrores inimagináveis. Uma entrada para um reino de escuridão e sofrimento sem fim. Dizem que aqueles que se aventuraram perto demais do poço ouviram gritos e lamentos vindos de suas profundezas. Conta-se que o castelo foi construído sobre essa fenda infernal para fechá-la, para selar o mal que espreitava em seu interior. Os construtores trabalharam dia e noite, cientes do perigo que ela representava. Para impedir que as forças do mal se libertassem sobre a terra, ergueram-se muralhas impenetráveis e consagraram-se capelas. Relatos falam de aparições estranhas e fenômenos inexplicáveis que ocorreram durante a construção. Os construtores dedicaram todo o seu esforço. Muros espessos, projetados para resistir a qualquer ataque, foram erguidos com grande esforço e dedicação. Capelas dedicadas aos santos, lugares de oração e refúgio espiritual, foram erguidas para proteger os habitantes do castelo das forças malignas. Tudo projetado para manter o mal à distância. Mas será o suficiente? Ao longo dos anos, o castelo testemunhou eventos inexplicáveis e fenômenos paranormais. Visitantes relatam sentir uma presença inquietante, como se o mal ainda espreitasse nas sombras. A pergunta persiste: pode o mal que reside no poço sem fundo ser realmente contido, ou é apenas uma questão de tempo até que ele se liberte novamente? A história do castelo de Houska remonta ao século XIII. Este castelo, envolto em mistério e lendas, cativou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Sua localização remota e design peculiar tem sido objeto de especulação e debate entre historiadores e entusiastas do paranormal. Sua construção é atribuída ao príncipe Ottokar II da Boêmia, que o idealizou como uma fortaleza estratégica. No entanto, a verdadeira intenção por trás de sua construção permanece um enigma. Teria sido realmente uma fortaleza militar, ou haveria outros motivos ocultos? Entretanto, alguns historiadores questionam essa versão. Eles argumentam que a falta de defesas adequadas e a ausência de confortos típicos de uma residência nobre sugerem que o castelo tinha um propósito diferente. Poderia ter sido construído para conter algo, em vez de proteger seus habitantes. Por que construir um castelo em um local tão isolado? A localização do castelo de Houska, distante de rotas comerciais e centros de poder, levanta mais perguntas do que respostas. Alguns acreditam que sua posição isolada foi escolhida deliberadamente para ocultar algo obscuro e sinistro. Por que não há defesas reais nem acomodações para a nobreza? Ao contrário de outros castelos da época, Houska não possui muralhas robustas, fossos profundos e torres de vigia. Além disso, seus interiores são surpreendentemente austeros, sem os aposentos luxuosos que se esperaria encontrar em uma residência nobre. As respostas, segundo a lenda, estão no poço. Este poço, localizado no centro do castelo, é considerado por muitos como a chave para desvendar os segredos de Houska. Dizem que é um portal para outro mundo, um abismo sem fundo que se conecta com o submundo. Contam que antes da construção do castelo, o local era um antigo local de culto pagão, onde rituais ancestrais eram realizados para apaziguar os espíritos e divindades locais. Esse passado pagão adiciona uma camada extra de mistério e misticismo ao castelo. Um ponto de conexão com o mundo espiritual. Relatos falam de aparições e eventos inexplicáveis que foram testemunhados por visitantes e moradores ao longo dos anos. Alguns acreditam que o castelo
é um vórtice de energia espiritual, um local onde o sobrenatural se manifesta com mais intensidade. Um lugar onde a linha entre a vida e a morte se torna tênue. Histórias de encontros com entidades de outro mundo e experiências de quase morte alimentaram a reputação do castelo como um dos lugares mais assombrados da Europa. A atmosfera em Holska é densa e carregada, como se o passado e o presente coexistissem em um delicado equilíbrio. O castelo de Holska testemunhou inúmeros eventos ao longo dos séculos. Guerras, intrigas e, segundo rumores, eventos paranormais. Dizem que as paredes do castelo guardam a energia de todos que já passaram por seus aposentos. Histórias são abundantes. Sussurros na escuridão, sombras que se movem pelos corredores, objetos que mudam de lugar. Alguns visitantes afirmam ter sentido uma presença maligna, uma sensação de estar sendo observado por algo que não é deste mundo. Um dos fenômenos mais perturbadores relatados no castelo de Holska são os gritos. Gritos dilacerantes que parecem vir do poço, como se almas torturadas no inferno implorassem por libertação. Dizem que esses gritos são especialmente altos durante a noite, quando a escuridão toma conta do castelo e a linha entre o real e o sobrenatural se esvai. Algumas testemunhas afirmam ter sentido o chão tremer sob seus pés, como se algo estivesse tentando escapar das profundezas. O poço do castelo de Holska é, sem dúvida, o centro do mistério. Este castelo, localizado na República Tcheca, tem sido objeto de inúmeras lendas e contos de terror ao longo dos séculos. A própria estrutura do castelo parece projetada para conter algo obscuro e sinistro, com o poço no coração de tudo. Dizem que sua profundidade é desconhecida, que ninguém jamais conseguiu alcançar o fundo. As tentativas de medir sua profundidade falharam, e os relatos daqueles que se aventuraram muito perto falam de uma sensação de vazio e desespero emanando do poço. Alguns acreditam que ele esteja conectado a uma rede de túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros. Esses túneis, segundo as lendas, foram construídos por forças desconhecidas e podem ser a chave para entender o verdadeiro propósito do poço. Guia do Castelo, S4. Diz a lenda que, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas usaram o castelo como base secreta. Dizem que eles eram fascinados pelo poço e suas possíveis conexões com o sobrenatural. Rumores dizem que eles realizaram experimentos ocultos no poço, tentando contatar forças sobrenaturais. Documentos históricos são escassos, mas testemunhos da época sugerem que os nazistas acreditavam que o poço era um portal para outra dimensão, talvez até mesmo para o próprio inferno. Que segredos o poço do castelo de Holska esconde? Pesquisadores modernos têm tentado desvendar os mistérios do poço, mas cada resposta parece gerar mais perguntas. O que realmente existe nas profundezas deste poço sem fundo? É realmente um portal para o inferno, ou apenas uma lenda que sobreviveu ao tempo? A história do poço do castelo de Holska continua sendo um enigma, um quebra-cabeça que desafia a compreensão e alimenta a imaginação de todos aqueles que ousam explorar seus segredos obscuros. A verdade, assim como o próprio poço, parece estar fora de nosso alcance, escondida nas sombras da história e do mito. Apesar das inúmeras investigações e estudos realizados no castelo de Holska, não há provas concretas que confirmem a existência de fenômenos paranormais. Cientistas afirmam que os eventos estranhos podem ser explicados por causas naturais, como mudanças de temperatura, correntes de ar ou a sugestão dos visitantes. Investigador paranormal, S5. Mesmo assim, a lenda persiste. O mistério do castelo de Holska continua a fascinar milhares de pessoas ao redor do mundo, atraindo curiosos, pesquisadores e entusiastas do paranormal. O castelo de Holska é realmente um portal para o inferno? Ou seria apenas uma lenda criada para incutir medo e fascínio? A resposta, como costuma acontecer nesses casos, fica a critério de cada um. O que é inegável é que o castelo de Holska é um lugar único, repleto de história e mistério. Um lugar onde a realidade se funde com a lenda e onde a imaginação pode correr solta. Você teria coragem de passar uma noite no castelo de Holska? De encarar seus medos mais profundos no coração da escuridão? Se a resposta for sim,
Então este mistério o aguarda. Compartilhe suas opiniões sobre o Castelo de Houska nos comentários. E se você é apaixonado pelo mundo do mistério e do paranormal, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo exclusivo. O mistério continua.